Veja só, tem que ser o quê? Luz no meio das trevas. Sal aí, né? Trazer a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus em sua vida. Seguir a Deus. Então, tomemos cuidado, porque o que está acontecendo é o contrário. As pessoas têm chegado nesses lugares e têm se misturado e têm também recebido as propinas do mesmo jeito dos outros. Têm se contaminado do mesmo jeito, vivendo na mentira, no engano. Pegam o dinheiro ali e jogam para outro lugar, no nome de outra pessoa. Compram as coisas no nome de outras pessoas. As pessoas pensam que ele não ganhou dinheiro, que ele não recebeu propina. Porque o dinheiro está em outro lugar, às vezes em outro país. Ou então comprou imóveis em nome de outras pessoas. Então vai lavando esse dinheiro. Essas pessoas que mexem aí na alta política, eles não acham difícil ganhar dinheiro, eles ganham muito dinheiro. Eles acham difícil é lavar esse dinheiro, é esconder esse dinheiro para ninguém saber onde está. Veja só, a dificuldade deles é essa. Aí compram aí fazendas, compram comércios, compram as coisas, tudo no nome de outras pessoas. Então tem lá os seus testas de ferro, né? Tem lá as suas pessoas, né, que vão ficar com esse dinheiro, aplicando esse dinheiro, e todo mundo pensando que é aquela pessoa, mas por detrás está quem está lá na política, pegando dinheiro e aplicando ali. Então são coisas que estão acontecendo e os crentes estão misturados na mesma coisa. Tópico 2, uma carreira acadêmica testemunhal. Incentivemos nossos irmãos e irmãs a que sobressaiam pela excelência acadêmica. Se apresentarem rendimentos medíocres, como poderão demonstrar que o amor a Cristo conduz à verdadeira sabedoria? Vejamos o exemplo de Daniel e seus companheiros. Eles formaram-se com louvor máximo. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel 1:20. A mediocridade acadêmica depõe contra o Evangelho. O crente que ama Cristo adora-o também com as suas notas, graduações, mestrados e doutorados. Então veja bem, o exemplo de Daniel e seus companheiros. Eles foram considerados 10 vezes mais inteligentes do que os outros que foram chamados para participarem daquele governo. Por quê? Eles estudaram mesmo. Pediram sabedoria a Deus, jejuaram, oraram, buscaram conhecimento, estudaram com vontade mesmo, não ficavam se divertindo. Eles poderiam se divertir, tinham tempo ali, se eles quisessem pedir um monte de mulheres, de comida, diversão, passeios, eles poderiam. Mas o que eles fizeram? Se dedicaram a estudar, se dedicaram a aprender para poder falar sobre aquilo, conhecendo aquilo. Então, se perguntasse para eles uma cultura de um certo país, eles sabiam tudo sobre aquele país, a geografia, a língua, os costumes, tudo, a história daquele país, sabiam tudo. Eles não defendiam o pecado desses países, eles sabiam a história, tudo sobre aquele país, sabiam a geografia, sabiam como é que funcionava tudo, porque estudaram. Então, eles aprenderam tudo sobre os caldeus, sobre a Babilônia, tudo ali. Sabiam tudo. Eles estudaram, mas não concordavam com aquilo. Estudaram para conhecer. Então os crentes estão aí nas universidades, nos colégios, mas sabe o que estão fazendo? Muitos deles estão colando nas provas. Muitos deles entraram porque pagaram alguém para comprar as provas. Chegam lá, dão um péssimo testemunho, andam com piadinhas, andam conversando coisas contrárias à palavra de Deus, abaixam a cabeça quando alguém fala coisa contrária à Bíblia. Estão se comportando pior do que os descrentes. E as notas péssimas, porque ao invés de estarem estudando, estão aí na internet dia e noite, joguinhos, coisas assim. Não estudam, não se dedicam, não sabem que eles são importantes na sociedade. Imagine aí quantos médicos, né? Quantos advogados,
juízes, né? Pessoas assim, que deveriam ser cristãos, mas os cristãos não dão valor. E essas pessoas é que formam opinião na sociedade. Então precisamos de crentes que estudem, que se formem, que sejam exemplo na sociedade, que possam influenciar essa sociedade para mudar a sociedade. Vamos ver se a gente consegue tirar a corrupção do Brasil. Vamos ver se a gente consegue tirar essa idolatria do Brasil. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas as pessoas que governam essa nação, que têm aí o poder de mudar a opinião das pessoas, de ajudar as pessoas a chegar a uma verdade, essas pessoas que são aí, principalmente os médicos, os professores, né? Aí todos os educadores, esses que têm altos cargos, os comerciantes, essas pessoas todas podem ser os cristãos, se eles estudarem mesmo, se dedicarem mesmo. Então são os cristãos que vão assumir essas posições e poderão influenciar toda a nação. Foi o que Daniel fez, foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Influenciaram toda a Babilônia, a ponto de os reis ali que eles serviram dizer ainda: todo mundo adora o Deus de Daniel. O Deus de Daniel é verdadeiro. Olha aí, o próprio rei mandou. Tópico 3, uma carreira testemunhal. Daniel e seus 3 companheiros foram inseridos imediatamente na elite cultural e científica de Babilônia. E nesta posição Daniel ficaria por mais de 70 anos. Daniel 1:21. Jesus precisa de testemunhas em todas as áreas do saber humano. Ele também morreu pelos cientistas, médicos, advogados, sociólogos e educadores. Se prepararmos devidamente os crentes, levaremos Cristo à elite cultural de nossa nação e do mundo. Por conseguinte, treinemos os crentes para que formem no campus grupos de oração, estudo bíblico e evangelismo. Desses núcleos, Deus haverá de suscitar testemunhas irresistíveis de sua palavra. O Evangelho de Cristo não pode ausentar-se das áreas cultas. Então veja só que Daniel, por 70 anos, serviu aí a 3 reis, né, famosos, e ele foi um exemplo, ele influenciou a sociedade em que ele vivia. Conseguiu se manter fiel, íntegro. Veja só, um homem de oração, um homem usado tremendamente por Deus. E escreveu coisas preciosíssimas, inclusive coisas apocalípticas, né? Dentro da escatologia. Então vamos ver. Imagine aí se nós tivéssemos aí, hoje no Brasil, pessoas como Daniel, fosse a autoridade máxima lá dentro do governo, abaixo do presidente, fosse uma pessoa dessa, que serve a Deus com integridade. Imagine, poderia mudar muita coisa, poderia ajudar muito. Mas olha só, uma pessoa que foi chamada lá de fora. Imagine, tanto de gente que estava com inveja dele, que estava no governo, que era do próprio país. Imagine. Então, se a pessoa é íntima, se a pessoa se torna realmente a pessoa de Deus, a pessoa que tem formação acadêmica, que estuda muito, que se destaca na sociedade, ele vai ser chamado de repente para ser aí um ministro, né? Precisou de eleição? Não, precisou não. Se destacou servindo a Deus, mas ele se destacou também por ter inteligência superior, sabedoria superior, por ter estudado muito, por saber fazer as coisas com sabedoria, com inteligência, que vem de Deus isso, ele pediu a Deus. E Deus deu. Aquela sabedoria de Salomão para governar foi dada por Deus. Então olha só, você pode pedir e Deus vai lhe dar também, para você ser um exemplo, para você defender a palavra de Deus, para você fazer uma grande obra para Deus. Então é uma estratégia de evangelização de um país. É exatamente o quê? Colocar no topo das posições sociais os crentes. Então são pessoas que se destacam na sociedade pela sua sabedoria, inteligência, né, pelos seus negócios, por influenciar a sociedade. Então pessoas que vão se destacar. E essas pessoas assumirão uma posição altíssima dentro da nação
e poderão influenciar toda uma nação. Agora, é preciso que se dediquem, que sejam íntegros. É preciso que sejam crentes mesmo. E nós estamos vendo o contrário. Pessoas que estão deixando as coisas de Deus para assumir as coisas que não são de Deus. Pessoas que não têm uma vida de consagração a Deus. E aí não aguentam a pressão. Quando chegam lá, se desviam, se corrompem, se tornam até piores do que aqueles que estão lá. Na parte 2 nós temos aí Deus na academia babilônica. Nós temos aí no tópico 1 a crise escatológica e no tópico 2 a resposta teológica evangélica. Então na parte 2 aí Deus na academia babilônica, Daniel e seus 3 companheiros estavam a serviço de um governante que desconhecia por completo a soberania divina. Entretanto, souberam como, num momento crítico, realçar a sabedoria do único e verdadeiro Deus. Então veja bem que Daniel, aí seus companheiros, eles estavam no governo de um governante, um rei que não sabia nada de Deus, não conhecia Deus. E veja só que através do testemunho deles, da sabedoria deles, da integridade deles, esse rei veio até a mandar as pessoas a servir esse Deus, a adorar esse Deus de Daniel, porque via que esse Deus realmente era poderoso. Então ele viu, através da vida de Daniel, através do milagre de Deus na vida de Daniel, através do poder de Deus operando através de Daniel e também através da integridade dos seus companheiros, da fé daqueles 3 companheiros dele também. Então olha só, 4 jovens que influenciaram a Babilônia, um governo que governava sobre quase o mundo inteiro naquela época. Tópico 1, então, a crise escatológica. O rei Nabucodonosor estava preocupado com o futuro de seu império, quando Deus lhe mostrou em sonho o estabelecimento do reino do céu na terra. Como nenhum de seus magos ou astrólogos foram capazes de interpretar o sonho, decretou a morte da elite intelectual da Babilônia. Daniel 2,5. A academia babilônica era inútil naquele momento. Crises semelhantes desafiam os acadêmicos cristãos nas diversas áreas do conhecimento. Por esta razão, precisam estar alicerçados na palavra de Deus, a fim de mostrar o Evangelho de Cristo como a única solução a todos os problemas humanos. Então veja bem, existia ali uma crise de repente, porque o rei estava precisando de ajuda e chamou aqueles que poderiam ajudá-lo. Ele chamou os mais inteligentes que estavam ali, os formados, né? Fizeram cursos e mais cursos, aprenderam tudo. Então eles poderiam ajudar, mas eles não conseguiam ajudar. Eles não tinham capacidade para ajudar, porque o problema do rei era uma coisa que só se resolveria espiritualmente. Só se resolveria através de quê? De uma manifestação poderosa de Deus, uma manifestação sobrenatural. Não era coisa que se buscava no conhecimento humano, mas uma coisa que vinha do conhecimento de Deus. E aí, onde é que tem a pessoa? E agora? Será que no governo que nós estamos hoje no país, se precisar aí de uma ajuda, de uma orientação de Deus, tem alguém para dar? Será que essas pessoas estão lá realmente buscando de Deus uma solução, uma resposta para os problemas? Nós estamos aí num país vivendo um problema, né, terrível. Um país que está quebrado. Um país onde uma quadrilha fez um assalto e roubou o país. Precisamos de ajuda. Onde é que estão os homens de Deus lá para ajudar? Onde é que estão os homens que vão mostrar a solução? Estão lá preocupados com política, trocando as coisas. Não, você faz isso para nós e nós votamos em você. Você faz isso para nós e nós apoiamos você nisso aqui. Estão lá na política. Não estão levando solução. Estão fazendo troca política. Então esta é a hora de buscar solução em Deus, pedir de Deus sabedoria e inteligência e vir com a resposta sobrenatural que vai ajudar, que vai solucionar o problema. É isso que Daniel fez. Tópico 2, a resposta teológico-evangélica. Naquele momento de crise e diante da própria morte, Daniel apresenta corajosamente a resposta divina. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser o fim dos dias. Daniel 2:28.